Primeira Epístola de João. Quem não está bem familiarizado com a Bíblia, a Epístola de João é já no finzinho da Bíblia, lá no finzinho da Bíblia. Logo depois da carta aos Hebreus, antes do Apocalipse, 1 de João, capítulo de número 4, leia comigo, a partir do versículo de número 7. Amados, amemo-nos uns aos outros, pois o amor procede de Deus. Aquele que ama é nascido de Deus e conhece a Deus. Quem não ama, não conhece a Deus, porque Deus é amor. Foi assim que Deus manifestou o seu amor entre nós. Enviou o seu Filho unigênito ao mundo, para que pudéssemos viver por meio dele. Repita comigo só essa última frase do versículo. Para que pudéssemos viver por meio dele. Nisto consiste o amor. Não que nós tenhamos amado a Deus, mas em que Ele nos amou e enviou o seu Filho. Versículo 11. Amados, visto que Deus assim nos amou, nós também devemos amar. Agora aqui é importante o que eu vou ler para vocês. Precisa repetir não. Nunca ninguém jamais viu a Deus. Nunca ninguém viu a Deus. Se amarmos uns aos outros, Deus permanece em nós. E seu amor está aperfeiçoado em nós. Eu quero começar hoje de manhã com duas constatações que eu quero fazer para vocês. Primeira constatação é que eu não vivo tudo o que prego. Por que que eu não vivo tudo o que prego? Porque a minha pregação é mais nobre do que eu. A mensagem que eu anuncio é maior do que o anunciante. Eu sou o primeiro que preciso ouvir o que está sendo dito desse púlpito. Pastor, bispo, padre, rabino, que diz que vive tudo o que prega, ou é demagogo, ou a mensagem dele é muito pequena. Segundo, o que eu prego hoje e tento viver é bastante diferente da religião que eu já ensinei no passado e que aprendi. Eu sou um homem de 3 séculos diferentes. Interessante, eu estava pensando, meditando nisso, eu sou de 3 séculos. Eu nasci na metade do século 20. Isso significa que os meus avós nasceram antes de 1900. Meus avós são do século 19, eu sou do século 20. E os meus netos são do século 21. Então eu convivi com os meus avós do século 19, quando eu era criança. Vivi
a maior parte da minha vida no século XX e sou obrigado a conviver com os meus netos que são do século XXI. Meu neto mais velho nasceu em 2001. Então eu fui consagrado ao ministério em 1977. Em setembro agora, eu completo 40 anos que sou pastor. Isso significa que eu tenho que lidar com atitudes diferentes. Dentro de mim tem o meu avô e minha avó, os meus 4 avós, que eu convivi com eles. Dentro de mim tem os meus pais e eu mesmo. E dentro de mim eu tenho os meus netos. Então eu tenho consciência hoje de manhã de que eu sou uma espécie de Moisés. Espera aí, que eu não estou me gloriando de nada aqui não. Quem sou eu para me comparar com Moisés? Porque eu sinto que se cumpre em mim o que aconteceu com Moisés. Moisés saiu do Egito, mas o povo que saiu do Egito com Moisés não entrou na terra prometida. Eu tenho consciência de que a maioria das pessoas que me ouve ou que me ouviram não vão entrar na terra prometida. Porque o velho já morreu, mas o novo ainda não nasceu no coração de vocês. Morre o velho, que é o Egito, mas ainda não nasceu a terra de Canaã no coração de vocês. Mas eu, quando digo que sou um Moisés que lidera um povo que não vai entrar na terra prometida, eu também tenho consciência de que eu também não entrarei. Porque Moisés também não entrou na terra prometida. Porque é muito difícil. Quer dizer, os dois movimentos são dificílimos. O movimento de fazer morrer o velho. E vocês se lembram que no Egito, ou quando o povo estava peregrinando pelo deserto, eles tinham saudade do Egito. Tinha saudade do Egito, queria voltar para lá. Por quê? Porque no Egito eles tinham casa, comida, tinham sopa. E no deserto, o deserto é um símbolo da insegurança, não sabe para onde vai, estão rodando, não sabe para onde vai. Então eu tenho essa consciência de que eu não os farei entrar na terra prometida e nem vocês vão entrar, muitos de vocês, porque você não consegue se desvencilhar de algumas chaves na cabeça de vocês. Contudo, é meu dever como pastor insistir, porque se a grande maioria não entra na terra prometida, alguns entram. Josué entrou. E eu não sei quantos Josués nós temos aqui hoje de manhã. Eu não sei quantos Calebes estão aqui hoje de manhã, porque Caleb também entrou na terra prometida. O Harold Kushner, que foi o rabino que eu sugeri vocês comprarem o livro a semana passada, ele diz, no livro, ele diz assim: a agenda da religião hoje será definida não pelas respostas de ontem, mas pelas novas perguntas que estão sendo feitas hoje. Qual é a pedra no caminho da Betesda? A pedra no caminho da Betesda que eu falo com um auditório que tem a cabeça do século XIX, muitos de vocês.
são do século XX e você está tendo que responder perguntas do século XXI. Deixa eu só dar um exemplo para vocês. Essa semana eu estava zapeando na televisão, que raramente eu faço isso, mas como o Brasil está uma panela de pressão e eu queria ver as notícias. Qual era o novo escândalo? E aí liguei a televisão. Eu sou péssimo em televisão. Assisto pouquíssimo televisão. Só assisto o Corinthians, porque é o time do meu coração. O resto eu não vejo. Mas essa semana eu vi. E aí, zapeando, passando de um canal para o outro, caiu num canal de uma igreja famosa, riquíssima. E eu peguei exatamente a hora em que o pastor estava entrevistando uma mulher, cujo marido estava dando trabalho em casa. Eu não vi que tipo de problema o marido estava dando em casa, eu não vi. Mas eu ouvi o pastor dizendo assim: para resolver o problema do seu marido em casa, traga a fronha do travesseiro dele, para a gente tirar essa maldição, esse encosto, essa perturbação da vida da senhora, e eu prometo que a senhora vai viver uma vida tranquila. Quando eu vi essa coisa, traga a fronha do travesseiro, eu pensei assim, duas coisas. Primeiro, isso aí não é nem do século XIX, isso é do século XV, porque esse é um pensamento medieval, que o Lutero, Martinho Lutero, pensou que tinha resolvido no século XVI com a reforma protestante. E do século XVI para cá já se passaram 500 anos. Em que o protestantismo falou que aquela adoração das relíquias que se fazia lá na Idade Média era bobagem. Que isso era só uma forma de enganação e de pegar dinheiro das pessoas. Isso Martinho Lutero disse. No século XVI. E nós estamos com 500 anos de atraso na cabecinha das pessoas. Porque ter um pastor que vai para a televisão dizer que fronha de travesseiro tira mal olhado e resolve o problema de casamento, tudo bem. Eu sempre digo, eu não tenho problema nenhum de você se achar que você é Napoleão Bonaparte. Tem gente que se acha que é o Napoleão Bonaparte, tem gente que acha que é Jesus Cristo, tem gente que acha que é Charles de Gaulle. Não tem problema, cada um. Eu sou Napoleão Bonaparte, ando agora com minha mão aqui dentro. Tudo bem, agora você me seguir achando que eu sou Napoleão Bonaparte, aí é loucura. Você dizer que é Napoleão Bonaparte, tudo bem, mas eu seguir você, não faz o menor sentido. Copo d'água na televisão. Bota um copo d'água em cima da televisão que você vai beber e fica melhor a sua vida. Dá um tempo. Isso é cabeça de século XIV, XV. Não é a cabeça de gente que está pensando num mundo em que a ciência está resolvendo os problemas da biogenética. Eu recebi um e-mail essa semana de uma pessoa me perguntando se a Terra era plana. Oi? Alô? Se a Terra era plana? Galileu Galilei resolveu esse negócio, você ainda está com dúvida se a Terra é plana? Se o mundo é redondo ou se ele é plano? Pastor, onde é que você quer chegar com a Bethesda? Eu quero ajudar você a mudar algumas chaves na sua cabeça, não é possível. E mudar essas chaves não é porque eu quero que a gente seja uma igreja de gente descolada, bonitinha, nós somos os tops do top. Eu quero ajudar você a mudar chaves de compreensão na sua vida, porque eu acredito na frase de Jesus: conhecereis a verdade, e a verdade os libertará.
Enquanto você estiver acreditando em superstições tolas, em bobageiras, enquanto você estiver se sentindo perseguido por demônios, enquanto você tiver medo de mal olhado, enquanto você tiver medo de samambaia. Lembra que tinha esse negócio das samambaias? Minha mãe morria de medo de samambaia. Em espada de São Jorge, no jardim. Quando você tiver medo dessas bobageiras, a sua vida será menor e você não terá a vida, você vai virar preso. Eu quero lhe ajudar em algumas áreas. Deixa eu ser sintético. Primeiro, eu quero lhe ajudar a entender o que é uma religião mal praticada e o que é uma religião bem praticada. Eu diria assim, eu até mudaria a frase. Eu quero ajudar você a entender o que é uma religião mal praticada e o que é uma espiritualidade bem vivida, que é diferente. Porque religião se pratica, mas espiritualidade a gente vive. Na religião, qual é a lógica? Na religião, a lógica é você se comportar bem, cumprir as exigências, e logo você vai ver os resultados positivos. Isso é religião. Se você se comportar mal, a religião diz, você vai amargar as consequências do seu mau comportamento. Portanto, religião é técnica, espiritualidade é vida. Eu quero lhe ensinar o que significa ser de Deus. E ser de Deus, amar Jesus, deixar-se encher do Espírito Santo, não tem nada a ver com conseguir ou não conseguir milagre, bênção, prosperidade, nada. Tem a ver com calibre humano, quilate humano, grandeza humana. Religião mal praticada é como o Pinóquio. A história do Pinóquio é de um boneco que anda, que fala, que contesta, mas que não tem alma. Ele é de madeira, ele é de pau. Fala, conversa, discursa, mas nos grandes entreveros da vida, ele não tem condições de enfrentar, porque ele não tem alma. Religião é aquela que o fariseu praticava, e que Jesus disse que era como um sepulcro que passou uma mão de cal pelo lado de fora. Dentro, os ossos estão podres, mas a sepultura pelo lado de fora está bem bonitinha. E Jesus disse, vocês, fariseus, são sepulcros caiados. Então, o grande teste da nossa fé não é a gente conseguir cumprir milimetricamente os mandamentos, se policiar cuidadosamente para não infringir as leis de Deus, porque senão vem sobre nós maldição. A conseguir articular uma fé poderosa que consiga mover o braço de Deus. Que eu acho que é uma frase horrorosa, eu vejo vez por outra nos para-choques de automóveis. Ore que oração move com o braço de Deus. Isso é horrível.
porque significa que o braço de Deus só se move em resposta à oração, e não por causa do caráter amoroso de Deus. Deus move o braço dele na nossa direção, não porque você orou, porque Deus é assim. Porque Ele é esse tipo de Deus, que abençoa, cuida, mesmo quando nós somos displicentes e negligentes, e nos visita. Então a religião mal praticada é essa religião do esforço, da disciplina, essa religião que se interessa muito nos comportamentos externos. E espiritualidade é uma vida que se constrói, às vezes a vida inteira, com idas e vindas, com quedas, tropeços, mas é uma vida que se constrói a partir dos valores de Jesus de Nazaré. Pastor, o que é que o senhor deseja como pastor da nossa igreja? Eu quero lhe ajudar a distinguir entre o Deus cruel e o Pai amoroso dos evangelhos. Quero que você guarde no seu coração 2 textos. Aliás, 3. De tudo que eu falo aqui na Bethesda, eu quero que você guarde 3 passagens bíblicas. Primeira é de 1 de João, capítulo 4. Esse texto que eu li para vocês hoje. Ninguém jamais viu a Deus. Tudo o que se sabe a respeito de Deus é especulação, é conjectura, até Jesus. 1 João diz: nunca ninguém viu Deus. É o texto que eu quero que você guarde. Segundo texto que eu quero que você guarde é Hebreus, carta aos Hebreus, capítulo 1, que diz que há muito tempo passado, Deus falou de muitas maneiras. Mas nesses últimos tempos, Deus tem nos falado a respeito dele mesmo através do seu Filho. Em outras palavras, tudo o que a gente sabe a respeito de Deus, fora de Jesus, é especulação. É conjectura. Seja da filosofia, seja da religião. Tudo que se falar a respeito de Deus, ninguém viu Deus. A única manifestação que nós temos de Deus é Jesus. Porque o terceiro texto que eu quero que você guarde é João capítulo de número 14, quando Jesus conversa com Filipe e diz: Filipe, eu e o Pai somos um. Quem vê a mim, vê o Pai. Quer ver Deus? E agora eu vou usar uma linguagem não medieval, quero usar uma linguagem que quem é do século 21 vai entender. Se você quer entender Deus, a interface, isso é uma linguagem do computador, a interface entre Deus e os homens chama-se Jesus. Você só conhece e nós só temos revelação de Deus em Jesus. Portanto, eu não estou aqui no púlpito da Bethesda querendo proteger Deus dos inimigos dele. Deus já é grandinho o suficiente para não precisar do Ricardo Gondim protegendo ele. Não estou aqui para proteger Deus. Deus não precisa que eu seja assessor de imprensa dele. Deus não precisa que eu seja porta-voz da Trindade. Deus não precisa. E nem estou aqui para defender a Bíblia. Porque a Bíblia, que já atravessou séculos e séculos de crítica,
de pedrada, já foi queimada em praça pública, já foi estudada, revirada de ponta cabeça por críticos ateus. Todo mundo que leu a Bíblia e criticou já fez. Eu não estou aqui para defender a Bíblia, ela não precisa de mim. O que você quer, pastor Ricardo? Eu quero mostrar a você que a sua ideia a respeito de Deus pode ser prejudicial a você. Eu quero mostrar para você que quando você faz 2 mais 2 é 4 na sua cabeça, você não pode usar essa mesma regra, 2 mais 2 é 4, para Deus. Porque Deus não cabe nas nossas matemáticas. Deus é maior do que a minha matemática. Deus é maior do que 2 e 2, 4. Deus não é uma conta de somar. Deus não é um raciocínio lógico. A é igual a B e B é igual a C. Ora, se A é igual a B e B é igual a C, logo A é igual a C. Isso é uma lógica. Mas eu não posso aplicar raciocínios estritamente lógicos a Deus, porque se eu for aplicar raciocínios estritamente lógicos a Deus, eu vou dizer que Deus funciona numa lógica de causa e efeito. Cutuca Deus, que Ele responde. Aperta o botão chamado Deus, que Ele vem. Bate o tambor dessa técnica, que Ele atende. Faz a oração num nível de voz que Deus ouve. Fala essa formulazinha que Deus atende. Usa esse amuleto, que esse amuleto tem força diante de Deus. Isso é a lógica humana aplicada à divindade. Ora, se a maldade bateu na minha porta, e Deus é bom e amoroso, eu tenho que acreditar que essa maldade não é de Deus e não usar a lógica 2 mais 2 igual a 4. Isso foi Deus que me mandou, foi Deus que está me castigando, é Deus que está me prejudicando, é Deus que está contra mim, é Deus que mandou o diabo contra a minha vida. Terceiro, quero que você entenda que o verdadeiro cristianismo não é o que está descrito na Bíblia. O verdadeiro cristianismo é aquele que você vive, que eu vivo. O cristianismo que está descrito na Bíblia é o nosso ideal. Mas o cristianismo real é o que você vive. Uma coisa é o cristianismo ideal, que é o que está na Bíblia. O real sou eu e você. Paulo diz assim, olha, nós somos a carta escrita por Deus. Paulo diz isso. Você é a Bíblia que muita gente tem. A Bíblia que muita gente vai ler é você. Portanto, não acreditem que ninguém se converterá você pregando as doutrinas da Bíblia. Ah, pastor, se eu conseguir provar que os testemunhos de Jeová estão errados, e eu conseguir provar que a Trindade é real, as pessoas vão ser de Jesus. Ninguém se converte à Trindade. Ah, se eu provar que Jesus nasceu de uma virgem, que ele nasceu da Virgem Maria, ninguém se converte ao nascimento virginal de Jesus. Você sabe quando a gente se converte? A gente se converte quando a gente vê o amor de Deus vivenciado
nas pessoas que nos rodeiam. Aí a gente vê. Nossa conversão acontece quando os nossos esquemas fracassam, quando as respostas que a gente pensou que tinha na cabeça somem, quando a vida vem e atropela a gente, e aí a gente é amado, é querido. Quando a vida não faz nenhum sentido, eu não quero respostas de livro. Eu quero um abraço, eu quero carinho, eu quero solidariedade, eu quero grandeza humana. Então eu diria assim, eu quero ensinar você a atravessar a vida no espaço do amor, da compaixão, da elegância humana. Irmãos, por pregar o Evangelho tantos anos, eu fico embasbacado. Como tem gente que passou pela escola dominical e é pequena. Como tem gente que passou pelos bancos das igrejas a vida inteira e é mesquinha. Como tem gente que a vida inteira aprendeu a arte de discursar e de pregar e é iracundo. Cristianismo é quando a gente substitui o nosso medo por insistência, porque alguém nos deu a mão. Cristianismo é quando eu substituo a nossa culpa pelo perdão, porque alguém me falou que já foi perdoado e que é possível viver uma vida sem o peso esmagador da culpa. É quando a gente substitui o nosso desespero pela paz. E da onde vem paz? A paz vem quando a gente não se sente abandonado e solitário. É quando a gente substitui a nossa história de solidão, menos-valia. Quantas pessoas eu conheço que cresceram em casas, em lares que nunca foram abraçados pelos pais, nunca receberam um beijo no dia do aniversário, nunca seu pai, sua mãe lhe deu um beijo no dia do seu aniversário, nunca você foi valorizada. E o que é a fé cristã? É dizer que de repente você é amado e amada, que você é querido e é querida de Deus, porque Deus não leva em conta o nosso tempo da ignorância. Está escrito na fala de Paulo, quando ele pregou no Areópago, no capítulo 17 de Atos dos Apóstolos, Deus não leva em conta o nosso tempo da ignorância, e nos ama e nos quer bem. Converter-se não é adotar um novo pacote de dogmas e de doutrinas. Quem se converte não adota necessariamente um novo pacote de dogmas e de doutrinas. Quem tem uma experiência com Deus é tocado naquilo que Erich Fromm chamava de a minha matriz emocional. Deus tocou-me. Antigamente a gente até cantava esse cântico nas igrejas evangélicas. Tocou-me. Jesus tocou-me. Tocou em mim. Não foi aqui. Tocou na minha matriz emocional. Então converter-se não é adicionar uma nova religião. É reorganizar-se como pessoa. É um segundo fôlego. Converter-se é um segundo fôlego. Eu estou voltando a correr, porque eu machuquei meu menisco, fiquei um tempo sem correr. Mas quem é corredor aqui sabe o que eu vou dizer. O segundo fôlego do corredor. O segundo fôlego do corredor geralmente acontece depois que você corre 1 hora. 1 hora. Quando todo mundo que não está acostumado a correr,
com 1 hora de corrida, está botando os bofes para fora, o corredor, depois de 1 hora, ganha um novo fôlego. Dizem aí os estudiosos de esporte, que esse segundo fôlego é quando o organismo para de queimar glicose e passa a consumir gordura. E gordura é uma fonte de energia que dá a você fôlego. O que é cristianismo? É segundo fôlego. Quando está parando, o segundo fôlego vem e você encara a vida com novo fôlego. Os gregos chamavam isso, esse segundo fôlego, de ganhar um segundo destino. Também acho lindo isso. Ganhei um segundo destino. Porque eu estava com esse destino aqui, ó, que ia dar nas pedras. Deus me deu um segundo destino. Aleluia. E que os zen budistas chamam de terceiro olho. Tem crente que se escandaliza com esse negócio de terceiro olho. Eu não me escandalizo não, eu acho bonito também. Os budistas dizem que você ganha um terceiro olho. Mas não pense literalmente que você vai ganhar um olho aqui e ficar igual um marciano feio, não. Terceiro olho é a capacidade de olhar diferente para a vida. Ganhei uma outra capacidade de olhar para a vida. Isso é fé cristã. E que nas palavras de Jesus, tudo é a mesma coisa. Novo destino, segundo fôlego, terceiro olho, tudo é a mesma coisa. Do que Jesus disse para Nicodemos. Um novo nascimento. Você vai nascer de novo. Aleluia. Vou nascer para uma outra. É um novo nascimento. O velho homem, a velha mulher morreu. Morreu. E eis que nasce uma nova criação de Deus. Por isso é que na Bíblia, os grandes personagens bíblicos mudaram de nome. Porque é um novo destino. É um novo jeito de olhar a vida, é um novo nascimento. Abrão virou Abraão. Jacó virou Israel. Simão virou Pedro. Saulo virou Paulo. São novas pessoas, nova vida. Não é botar um band-aid, não é adicionar uma nova doutrina, não é agora sair pelo meio da rua com a Bíblia debaixo do braço, empurrando o dedo na cara dos outros, dizendo, venham se converter para a minha religião. É nova vida, é nova história. É andar com Deus. E eu termino com essa historinha. Casal parecido com Eliel. Estava casado há 30 anos. E eles conservaram, o marido e a mulher, caipira do interior de Minas Gerais, a picapezinha, carrinho que eles foram na lua de mel. Ele cuidou do carrinho desde o dia que ele casou. E quando já estavam com 30 anos de casado, ele disse para a mulher dele, ô véia, vamos celebrar a nossa lua de mel no mesmo carrinho que a gente saiu. Vamos celebrar os 30 anos de casado no mesmo carrinho que a gente saiu para celebrar a lua de mel. Minha picapezinha, rural Willys. Entraram no carro, os dois. Ele sentou no volante, o carro pegou de primeira, ele cuidava do carro direitinho. E os dois na estrada. E disse, ô véia, aqui estamos nós celebrando 30 anos de casados. A vida foi boa com a gente. Você e eu estamos com saúde. Os filhos estão crescidos, já tem neto.
carrinho está aqui ainda, que eu cuidei dele. Aí a mulher olhou para ele e disse: mas eu tenho um lamento só. É que quando a gente saiu da lua de mel, a gente ia agarradinho um com o outro. Não podia nem dirigir direito, porque a gente estava tão abraçadinho. E agora você está aí, e eu estou aqui do outro lado do banco, longe um do outro. Aí ela disse: uai. Ele falou para ela: uai, velho, eu continuo aqui, você que foi para o lado de lá, aqui, eu aqui na direção. Deus continua perto de você. Você que foi para o outro lado do banco. Você que se afastou. E a fé cristã vem para perto. Achegue-se a Deus. Deus se achegará a você. Mude a sua forma de pensar. Porque Deus quer você como amigo, não como servo. Deus quer você como companheiro, não como seu consumidor de religião. Deus não quer você um consumidor de religião. Deus quer ser o segundo fôlego na sua história de vida. Quando o mal bater na sua porta. E eu preguei aqui há algumas semanas. Só existem 3 tipos de pessoas no mundo. Só 3, não existe 4. Os que estão saindo de uma tempestade, os que estão no meio de uma tempestade e os que vão entrar numa tempestade. Eu não sei em qual você está hoje aqui, mas deixa eu lhe dizer, no carrinho, no volante do carrinho, Deus está no mesmo lugar que Ele sempre esteve. E a única coisa que Ele quer é que você se achegue a Ele. Achegue-se a Deus. Saia dessa religião de usar Deus e viva uma espiritualidade no caminho de Jesus. Fique em pé. Eu quero terminar com você.